Passando aqui para compartilhar com vocês uma descoberta que eu tive quando eu estava analisando os meus arquivos do material de aula, olhando o que eu já tinha preparado, e aí eu tive uma surpresa bem legal que eu quero compartilhar aqui com vocês. Olhem só, gente. Então, aqui, olha, eu compartilhei com vocês uma aula que eu ministrei na turma de mentoria de imersão desse 40º exame da OAB, onde eu trabalhei a peça de contestação com reconvenção de uma ação de consignação em pagamento, né? Então, eu fui olhar os meus arquivos e aí essa questão, ela foi cobrada pela Banca FGV no 22º exame, em 2 de abril de 2017. Então, o caso é esse caso aqui, onde nós temos a sociedade empresária, que ajuizou uma ação de consignação em pagamento em face do empregado, e o empregado citado, ele apresentou a resposta por meio de contestação com reconvenção, incluindo a tomadora no polo passivo e requerendo as verbas trabalhistas, que é exatamente o que eu compartilhei com vocês numa aula que foi gravada na turma da mentoria e da imersão no dia 17 de abril, né? Então, aqui, olhando os meus arquivos, olha só, gente, eu criei essa aula, esse simulado, naquele mesmo exame, lá em 2017. Então, veja ali, ó, a data aqui, ó, 26 de maio de 2017, foi quando eu criei esse caso que eu disponibilizei agora, vou colocar até aqui para vocês verem todo o material. Então, esse mesmo caso que eu disponibilizei para vocês aqui no canal do YouTube no dia 17 de maio, né? Ontem, né? Mais precisamente. Então, eu coloquei aqui, né? Então, aqui é exatamente o mesmo, eu não modifiquei. Então, eu criei esse simulado lá em 2017, para o 22º exame da OAB, como vocês estão vendo as datas aqui. E depois eu repeti esse simulado na turma seguinte, então aqui, ó, 29 de janeiro de 2017, o gabarito aqui foi 13 de dezembro de 2017, e depois também eu apliquei esse mesmo simulado na época que eu dei aula no JUS 21, quando eu ministrava as aulas no JUS 21, quando o curso foi inaugurado, lá em 2018. Então, vejam a data aí. Então, também essa peça processual, da mesma forma como eu compartilhei com vocês no canal do YouTube, aqui no canal do YouTube. Então, aqui é a mesma peça. E aí, gente, eu acabei criando de novo, né? Aplicando essa peça de novo, depois de muito pensar sobre o que a banca da OAB estava fazendo, então eu vi que essa peça era bem pertinente nesse momento. Então, olha, dia 17 de abril de 2024 foi quando a gente gravou quando eu gravei a aula com os alunos, e esse aqui é o material da aula que está ali disponibilizado no canal do YouTube, que eu compartilhei com vocês. Então, foi esse o material da aula que foi gravada no dia 17. A aula foi ministrada no dia 17 à noite para a turma da imersão e a turma da mentoria do 40º exame, tá? Então, aqui tem as anotações que eu fiz, então vocês vejam aqui que foi essa aula do dia 18 de abril, né, que eu compartilhei com vocês. Então, a descoberta que eu tive, gente, olha só que interessante. Então, a descoberta que eu tive foi o seguinte: nessa mesma prova desse exame, do 22º exame, quando eu criei, e o detalhe, né, aqui uma coisa muito importante, tá? O detalhe aqui é que essa questão, ela foi cobrada no 22º exame da OAB, e depois nós tivemos, então eu vinha apostando sempre essa peça. Olha, a peça que vai cair aí é a contestação com reconvenção, eu estava sempre dando em todas as turmas, e eu estava no JUS 21 e também num curso aqui no Rio de Janeiro, ministrando as aulas nessa época, quando aí me veio, não, vai cair dessa vez a contestação com a reconvenção, e realmente no 25º exame nós tivemos a contestação com a reconvenção, não desta forma, mas aquela tradicional, em que a reconvenção ela acontece numa ação de consignação, numa reclamação trabalhista que o empregado ajuizou, e aí o empregador
em reconvenção, ele vai requerer a indenização de responsabilidade civil, que é o que normalmente acontece na prática, tá? E aí, então, a partir dali, eu parei de usar até esse simulado. Mas ele já está rolando aí nas redes, né? Já desde 2017, como eu criei, como eu te mostrei aqui para vocês. Mas o que era interessante que eu descobri aqui, né? Porque isso eu já falei para vocês, né? O que eu descobri, gente? Olha só, eu venho também sinalizando nas aulas que existe uma possibilidade de nós termos a ação munitória, tá? E nessa prova nós tivemos também o caso da ação munitória, que é essa questão 78 aqui, tá? Então, eu já tenho dito nas aulas, mas eu resolvi fazer esse vídeo mais curtinho para explicar para vocês e para dar algumas dicas a respeito da prova, tá? Então, bem rápida, que é o seguinte: a ação munitória é bem possível que alguns de vocês até confundam a ação munitória com a ação trabalhista com a ação de cumprimento, tá? Então, primeira coisa é deixar isso bem claro, tá? Como eu não tenho conseguido lá nos stories do Instagram, o trabalho aqui no tribunal apertou bastante, eu acabei não conseguindo continuar a identificação daquelas medidas processuais cabíveis. Então, vou colocar aqui para vocês e vou colocar a mensagem lá no Instagram para que todos possam vir aqui, tá? Então, o que é preciso observar ali? Bom, a linha é muito tênue, tá? Então eu vou passar rapidamente essas dicas. A primeira delas é o seguinte: para que você consiga identificar que a peça é uma ação munitória, é preciso que você tenha a seguinte informação: o empregado ele tem um documento que comprova que ele tem o direito a receber aquelas verbas trabalhistas, é um documento escrito, tá? Um reconhecimento de dívida, digamos assim, que no seu trabalho, a própria banca cobrou isso, e isso também eu já peguei processo assim na prática. Então, nós temos o termo de rescisão do contrato de trabalho, tá? Então, o termo de rescisão do contrato de trabalho é aquele documento, aquela prova escrita que já reconhece o direito do empregado. Então, se a questão tratar sobre isso, e a questão disser que o empregado tem pressa, ele quer receber rapidamente aquele valor, então, aí, a medida processual mais célere é a ação munitória, tá? Então, e ela também pode ser usada para que você possa também exigir do empregador algum bem, algum pertence que está com o empregador. Então, pode ser que tenha ficado alguns bens pessoais e o empregador não entregou, e ele também vai lá nessa ação munitória e vai requerer também a entrega desses bens, tá? Então, isso é o que a gente extrai do que consta no artigo 700 do CPC seguinte com relação à ação munitória, beleza? Então, a dica maior aqui é rápido, ele quer uma coisa rápida, ele quer receber o mais rapidamente possível. Bom, quando é que vai ser uma ação de cumprimento? Uma ação de cumprimento, ela é exclusiva para a cobrança de um direito previsto em norma coletiva. Tá? Então, se o caso for, o empregado está cobrando um direito previsto em norma coletiva. Então, eu vou dar o exemplo. A norma coletiva estabeleceu um adicional de penosidade, e aí a norma coletiva estabeleceu de que maneira esse adicional de penosidade ia ser cobrado, qual era o percentual, disse todas as informações desse adicional de penosidade. E o empregador não concedeu o adicional de penosidade ao empregado que tinha preenchido aqueles requisitos, né? Então, o que o empregado vai fazer? Bom, o empregado, então, ele vai ajuizar uma ação de cumprimento para exigir da empresa o cumprimento daquele direito que ali está. Então, é uma ação que é exclusiva para cobrar um direito previsto em norma coletiva. Quando a banca cobrou isso em questão discursiva, ela não aceitou a ação trabalhista. Então, é uma ação de cumprimento. Lembrando também que essa ação de cumprimento, ela também pode ser ajuizada pelo sindicato em substituição processual da categoria. Então, o autor da ação é o sindicato, mas o sindicato ele não está postulando um direito do sindicato, dele sindicato. Ele está postulando um direito para os empregados. Então, ele vai ajuizar uma ação de cumprimento e nessa ação de cumprimento vai requerer a condenação do empregador a fazer o pagamento daquela parcela. Exemplo que eu estou usando aqui é o adicional de penosidade.
ok? Então, ali, essa ação de cumprimento, ela vai tramitar igualzinho uma ação trabalhista, aquele passo a passo da ação trabalhista, é igualzinho, tá? Começa na vara, vai ser aquele passo a passo, ok? Bom, aí nós vamos ter uma ação coletiva, vamos ter uma sentença coletiva e muitas vezes essa sentença coletiva, ela não vai ser executada lá nessa ação de cumprimento. Então, o que acontece muito na prática, e é uma pegada da própria banca FGV, dessa ação de cumprimento, onde a gente tem uma sentença de cumprimento, o juiz determina a livre distribuição para que cada empregado, representado ali pelo sindicato, ele possa ajuizar uma ação individual de uma ação coletiva, tá? Então, ele vai poder fazer isso também. Então, uma peculiaridade muito importante. Direito coletivo e execução são temas que a banca gosta muito de cobrar. Então, vamos ficar atentos a isso. Bom, e aí, quando que vai ser, então, ação trabalhista? Quando o empregado ele estiver postulando tudo que seja decorrente daquele contrato de trabalho. Então, ela seria uma ação residual, digamos assim, né? Então, se o empregado estiver postulando direito previsto em norma coletiva, se ele estiver postulando direitos previstos na lei, aí você vai ajuizar uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, que é essa ação mais ampla. Então, só lembrando que nós temos essas duas outras ações que podem confundir com a ação trabalhista. Então, tenham bastante atenção em relação a isso. Essa ação monitória está no edital e eu vi que ela caiu nessa mesma prova. Então, eu fui ali fiscalizar, eu falei, nossa, a ação monitória está ali. Então, existe essa possibilidade. É lógico que também não pode esquecer que essa ação, a contestação com reconvenção de uma consignação em pagamento também é uma possibilidade. Então, cuidado, porque ela também vai cair em algum momento, porque eu saquei ela aí agora de novo, né, gente? Vocês viram que eu mostrei aqui. 2017 foi quando a banca cobrou, 2017 foi quando eu criei a questão, e aí a banca cobrou a recontestação com reconvenção, que foi a única que caiu até hoje, no 25º exame. Então, eu trabalhei essa questão com os alunos todos, ela está rolando aí nas redes já desde essa época. 2017, as provas de 2017, então, foi o 22º, 23º, 24º e caiu no 25º. Então, para que eu pudesse ter essa ideia de trazer de novo isso na aula da turma de imersão, no dia 17 de abril, então já foi algo que pode ser que tenha alguma coisa aí já sinalizando que essa peça pode vir, tá? Então vamos ficar de olho nela. Mas eu ainda insisto muito com a necessidade de vocês saberem a diferença entre as contras-razões do recurso ordinário adesivo. Então, recurso ordinário adesivo, eu posso dizer que é muito importante que vocês consigam identificar. A ação, esse recurso ordinário adesivo, ele vai ser a peça processual quando você estiver diante de uma sentença procedente em parte e na questão for dito que a sentença foi publicada e no primeiro momento o seu cliente, né, o cliente ali que você vai fazer a peça, ele não recorreu no primeiro momento, mas a parte contrária recorreu. Então, só existe o recurso adesivo quando a outra parte recorreu naquele momento e o seu cliente foi intimado para oferecer a resposta, que são as contras-razões. Aí, como é que você vai saber se a peça vai ser contra-razões ou se vai ser recurso ordinário adesivo? Como é que você vai saber? Ora, você precisa saber o comando da questão, que é o que eu sempre digo. Qual é o comando? O seu cliente, ele quer reverter, ele quer reexaminar, ele quer reformar aquela decisão, aquela sentença, aí é o recurso. É o método do Recurso é para reverter, para reexaminar, para reformar. Então, recurso ordinário adesivo. Não pode ser o recurso ordinário autônomo, porque ele já não recorreu naquele momento.
Já transcorreu o prazo de 8 dias úteis, então não pode ser. E não pode ser as contrarrazões nesse exemplo, por quê? Porque contrarrazões é uma espécie de contestação, que é o direito de resposta da outra parte para que aquela sentença seja mantida. Tá? Então, as contrarrazões, peça para manter a sentença. E quando você quer manter a sentença, por meio das contrarrazões, respondendo ao recurso da outra parte, o que você vai dizer? Você vai encontrar, você vai procurar a existência de alguma preliminar para não conhecer aquele recurso relacionado aos pressupostos de admissibilidade. Então, as contrarrazões, a peça para manter aquela sentença é a resposta, o direito de resposta da outra parte ao recurso que foi interposto. Então, o que você vai ter que fazer? Além das teses que você vai usar para manter a sentença, para dizer que a sentença deve ser mantida por isso, por aquilo, e fundamentar, você ainda vai ter que localizar preliminares para não conhecer do recurso. Então, as preliminares, que são decorrentes do não conhecimento, que são aquelas que dizem respeito aos pressupostos de admissibilidade, objetivos ou extrínsecos e subjetivos ou intrínsecos. Bom, então, essas são as dicas rápidas que eu tinha para colocar para vocês, porque quando eu vi isso aqui, gente, eu percebi, pode ser que caia, né? Então, como eu não estou muito tempo aqui com vocês, eu acabei ficando mais afastada por conta da sobrecarga de trabalho no tribunal e para conseguir dar uma atenção também aos alunos da imersão, da mentoria, então realmente eu acabei não conseguindo estar muito próximo de muitos de vocês, tá? Mas eu estou na torcida, vai dar tudo certo, pensamento positivo, utilizem a metodologia que eu sempre ensino, que é começar a prova de trás para frente, pule as mais difíceis, faz as mais fáceis, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, mais clareza, por favor, mais clareza, por favor, mais facilidade, por favor, para que você consiga acessar todo o conhecimento que está dentro de vocês, que vocês consigam acessar tudo isso que está aí, nesse período todo que vocês vêm se preparando para essa prova da OAB. Eu estou na torcida, depois da prova a gente vai ter uma live também, aí sim, uma live ao vivo, onde nós vamos falar sobre a prova da OAB. Beleza, gente? Beijo grande, tô na torcida. Tchau, tchau.